E você pode também assistir às aulas do nosso canal no YouTube. Anote aí, youtube.com/Seara Escola de Profetas. Se inscreva para receber notificações de novos vídeos e pode ter certeza, muita coisa nova preparada para você. Bom, nós estamos falando a respeito, nessa série sobre Esdras. E o tema de hoje, vamos dar continuidade, é sobre a reconstrução do templo. Então o templo, ele vai passar por todo um processo de reconstrução, mas vai ser paralisado. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, na última aula nós falamos a respeito de Zorobabel. Então Zorobabel, que era da descendência de Davi, vamos dizer, da dinastia de Davi, que era um homem que se relacionava com os reis daquela época, alguém muito querido, inclusive, do próprio rei Ciro. Então a gente vê que os relacionamentos, eles são muito importantes. E agora nós vamos ver um outro tipo de relacionamento, que é o da área espiritual. Porque junto com Zorobabel, foi também para a reconstrução alguém responsável pela toda a parte espiritual, que era Josuá ou Josué. Então, o sumo sacerdote Josué, ele foi um participante desse momento. Então, Josué e Yehoshua, que é Yehoshua também, é um termo muito parecido com o nome de Jesus. E ele era sumo sacerdote, ele foi a primeira pessoa escolhida para ser sacerdote da reconstrução do templo judaico. Então foi após esse retorno do cativeiro, que nós estávamos já falando, e ele era filho de Josadaque. Ele serviu como sumo sacerdote entre os anos de 516 até o ano 490 a.C. Então o texto bíblico, ele acredita Josué entre os líderes que inspiraram um impulso para a reconstrução do templo. Em Esdras, no versículo 10 e capítulo 10, versículo 18. Inclusive ali fala que até alguns dos seus filhos e sobrinhos eram considerados culpados por causa de casamento misto. Então, lembra que eu falei? O problema da contaminação que havia lá com os samaritanos. Vejam que os sobrinhos e até alguns filhos se deixaram contaminar com a malignidade. Vamos ver aí Esdras 10, 18, que diz assim: acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Então vejam que aquela contaminação preocupante estava acontecendo na família de Josué. Então nós temos que estar sempre atentos a tudo que está ao nosso redor. Nós vemos hoje em dia um apelo muito forte do mundo. E o mundo não brinca. E o mundo hoje, ele entra pela internet. Então os nossos filhos, nossos amados, familiares, nós temos que ter um cuidado dobrado, triplicado. Então esses dias, agora há pouco, um rapaz, menino de 13 anos, esfaqueou e matou a professora. Iria continuar fazendo isso se não tivesse sido ali paralisado por uma professora de educação física. Agora imagine, da onde ele recebeu todo esse contingente de ódio para aprender a lidar. Então, é muito importante nós sempre vigiarmos, estarmos acompanhando aquilo que os nossos filhos estão vendo, ouvindo, para que não haja comprometimento. Vejam que nem Josué, os filhos e até sobrinhos dele não escaparam dessa contaminação. Então as mulheres estrangeiras traziam uma carga violenta de situações de demônios, de espíritos de prostituição terríveis, e que de repente estavam entrando na própria casa. Então temos que vigiar para que não haja roubo. Vamos abrir em Esdras capítulo 4, versículo 1, 5 e depois o 24, que diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias lhes responderam:
juntamente conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E agora o versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então nós vemos aqui nessa passagem o perigo da estrangeirice. Bispo, o que é a tal da estrangeirice? Lembram que eu estava falando dos samaritanos que estavam lá? Então, quando viram que eles estavam reconstruindo o templo, e o próximo passo seria reconstruir Jerusalém, obviamente eles queriam estar ainda na soberania. Deus ia abençoar o povo, sem dúvida. E eles cultuavam a Deus entre aspas. Você pode ver aí no mapa que a cidade de Samaria, que era a capital dos samaritanos, ela fica mais ao norte. E Jerusalém mais ao sul, né? Mais no centro, vamos dizer, de Israel. E essa situação é que sempre Jerusalém foi muito mais desenvolvida do que essa cidade de Samaria, até o momento do exílio. Após o exílio, então, os samaritanos de uma certa forma eram admirados. Mas Josué não tinha qualquer tipo de ligação com eles, porque discernia, era um sumo sacerdote. Mas e os outros? E hoje em dia também há um perigo muito grande, porque aí fora existe uma estrangeirice. Então as pessoas muito bem vestidas, carro, isso, aquilo, e tudo aquilo que muitas vezes as pessoas almejam, e são envolvidas por um sentimento contrário até à vontade de Deus, por não vigiarem. Quantas mulheres não perderam o seu futuro e os propósitos de Deus por casar com homens incrédulos, que não tinham nada, não queriam vínculo com Deus? Então eu quero só mostrar para vocês o quanto é importante a gente entender como é que funciona essa situação desses samaritanos. Vamos ver a origem dos samaritanos. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir ao Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários nos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarfaitas queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarfaim. Então vejam a malignidade e a contaminação que tinha. Como é que eu posso cultuar a Deus e sacrificar o meu filho no fogo? Moloque, né? O Adrameleque, o Adrameloque.